Fala galera, tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero começar a contar o começo, né? Toda história ela tem um começo, ela parte de algum lugar, né? E hoje eu queria contar um pouquinho sobre como começou aí essa minha vontade de dirigir, a paixão por carro, tudo mais. Então vamos dar uma volta aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Pra falar a verdade, como todo garoto aí, né, toda criança, sempre gostei de brincar, né, de carrinho, de moto. Isso era uma das brincadeiras principais aí, né, e acabei sempre gostando, né, de brincar de carrinho. Já tive uns brinquedos que antigamente vendia numas revistas, que comprava semanalmente, e a gente ia montando os carrinhos. Chegava uma semana, chegava chassi, na outra semana chegava a roda, na outra o motor. Ficava ansioso ali, né? Nem era por semana, acho que era por mês, não me lembro. Mas enfim, esses carrinhos já, nossa senhora, já brinquei muito. E desde criança, assim, meu pai, ele acabava me incentivando também, né? Ele saía pra andar de moto comigo às vezes, me botava assim na frente, eu ia tomando aquele vento no rosto, ia gostando pra caramba. E de carro a mesma coisa. Meu pai sempre foi de trocar muito de carro, assim, ele sempre fez muito negócio com carro. Então, sempre fez muito negócio com carro e ele não morava comigo. Às vezes ele trocava de carro, ia lá em casa, eu tava sempre sentado ali no volante, brincando. Às vezes ele aparecia com uns carros diferentes, umas Kombi, caminhão. Então, sempre gostei desse contato ali, apesar de criança, né? Estou falando, eu tinha 5 anos. Mas eu tenho lembrança disso, assim, ele chegando lá em casa e eu sentando ali no volante de algum carro e com o carro parado ali brincando. Enfim, isso aí fui crescendo, o gosto foi aumentando, a vontade de dirigir, né? Sempre crescendo, aquela ansiedade, vontade de dirigir. Até que entrou aí a adolescência, né? Agora eu tô falando mais ou menos lá pelos 13 anos. O meu tio, ele tinha um carro, era um Santana Quantum 87, o carro dele. Foi o carro que eu de fato aprendi a arrancar, né, a frear ali, a dar os meus primeiros movimentos com o carro. Meu tio comprou esse carro e às vezes a gente chegava na nossa rua, é uma servidão só quem entra nessa servidão é morador ou visitante, sabe? Não é uma rua de passagem que você precisa passar por essa rua para chegar em outra. Ela é uma servidão sem saída ainda por cima, então não tem movimento. Às vezes a gente chegava nessa servidão, meu tio encostava o carro e deixava eu dirigir até a porta de casa. Então eu atravessava ali mais ou menos umas 5 casas até chegar na minha. Coisa aí de 50 metros, vamos dizer assim. Então eu dirigia esses 50 metros e já ficava felizão. E aí eu, como todo adolescente aí, todo moleque, né, fazendo às vezes coisa que não deve. Meu tio de vez em quando ele ia trabalhar e ele deixava o carro em casa. E de vez em quando ele saía para trabalhar, deixava o carro em casa. Aí eu catava a chave do carro e ficava dentro da vaga mesmo, na vaga de casa. Eu ficava arrancando com o carro, quase chegava perto do muro e voltava. Então às vezes eu perdia 2 horas nisso, 3 horas nisso, brincando, coisa de criança, sem compromisso nenhum. Chegando o carro para frente, aprendendo a arrancar com o carro. E aí aquela frequência foi aumentando, isso tudo escondido. E uma vez eu comecei a aumentar o espaço que eu conseguia dirigir o carro. Eu parava em uma outra vaga que eu conseguia andar alguns metros a mais com o carro. E eu lembro que eu comecei a perceber que eu freava muito brusco. Eu não conseguia fazer uma frenagem gradativa, de você ver onde você tem que parar, começar a frear devagarzinho
pra na hora que você chegar, você tá parado, né? Eu não, eu ia direto e na hora que tava perto de onde eu queria parar, aí eu dava aquele freadão, aquele solavanco, né? E aquilo começou a me incomodar e eu mesmo comecei a me corrigir. Falava, bom, essa minha freada tá muito brusca. Quando eu ando com meu pai, quando eu ando com meu tio, quando eu ando com outras pessoas, não é assim. Então eu preciso aprender a frear. E aí eu comecei a aprender a frear sozinho. Então percebe como que as coisas que foram acontecendo comigo, elas foram naturais, cara. Eu aprendi a dirigir meio que de criança, assim, fazendo besteira. Dirigir, né? Eu aprendi a ter algum certo controle ali sobre minimamente os pedais do carro, né? Eu conseguia controlar uma embreagem, conseguia frear o carro, mas não sabia o que era passar uma segunda, uma terceira, o que era virar uma curva. Eu lembro que uma vez eu perguntei pro pai do meu irmão, quando entra numa curva que você não conhece, como é que você faz? Aí eu lembro da resposta dele, ele falou assim, você sente o que você tem que fazer. Na hora que você entra numa curva que você nunca fez, você vai virar o volante e o carro vai te mostrar o que ele precisa. Eu nunca mais esqueci isso, cara. E o carro de fato ele te mostra o que ele precisa, né? Aqui eu tô virando, eu tô fazendo essa curva. Se eu deixar o carro ir reto, ó, eu vou acabar batendo. Então o carro ele te mostra o tanto que ele precisa que você vire, o tanto que você, o que ele quer que você faça, né? Na maioria das vezes isso é muito perceptível, é muito sensitivo. Então, voltando na história, quando eu fiz 15 anos de idade, eu fiz uma besteira na minha vida que não tem nada a ver com carro. Na verdade também não tem nada demais. Eu simplesmente não fui para casa, virei a noite na rua, na casa de um amigo e não avisei ninguém. Simplesmente desliguei meu telefone celular, uma super irresponsabilidade, e passei a noite na casa desse camarada. Quando eu cheguei em casa de manhã, poxa, minha família já tinha ido na polícia atrás de mim, no IML. Meu pai estava lá em casa, apesar de não morar com a gente, ele já tinha sido acionado. Pô, já tinham feito uma mobilização de gente pra ficar atrás de mim, meu avô, porra, enfim. E com isso, meu pai pegou e falou, bom, eu acho que você tem que começar a trabalhar para criar um pouco mais de responsabilidade. Começar a trabalhar comigo. E meu pai, ele tinha uma serralheria, onde fazia portão de ferro, grade, telhado, essas coisas assim, né? Estrutura metálica. E ele me colocou para trabalhar no escritório dessa serralheria. Eu tinha 15 anos de idade. E eu, com muita vontade de dirigir, comecei a ter mais contato ali com o carro diariamente, apesar de não estar dirigindo. Toda hora eu tinha que sair com meu pai para fazer um orçamento, para comprar um material, para ir numa obra, ver se estava tudo certo. Então eu acabei tendo contato diário com o carro ali, né? Apesar de ainda não estar dirigindo. E aí, cara, as coisas foram acontecendo natural. Meu pai, ele também é meio malucão, começou a me botar pra dar uma dirigida ali, pra arrancar um pouquinho, pra dirigir em alguma rua ou outra. Começou ali a me colocar ali pra ele sentado do lado, né? Evidente, em algumas ruas sem movimento nenhum. Começou a me botar ali pra dirigir. E cara, aquilo ali foi só aumentando, aumentando. Aí teve um dia que ele viu que eu tava dirigindo direitinho. A gente tinha que comprar um material, a loja do material era perto da serralheria, né? Davam poucos quilômetros, assim, não sei, 2 quilômetros. E até hoje eu lembro da primeira vez que ele falou, ele, pô, tô enroladão aqui, vai lá comprar material pra gente, pô, seja responsável, não faz eu perder a minha confiança em você. E cara, eu vou te falar um negócio pra tu, eu podia fazer merda em tudo na minha vida, mas com carro eu não queria perder as minhas oportunidades de dirigir.
dirigir pra mim era a coisa que eu mais queria naquele momento e eu não queria perder a oportunidade. Queria dirigir o máximo que eu pudesse, então eu queria ter o máximo de confiança para que isso acontecesse. Então eu não fazia besteira de carro, eu andava devagarzinho, cara, fazia tudo direitinho. Eu lavava o carro, eu me preocupava com o óleo, com a água, com calibrar os pneus. Eu não queria somente dirigir, né? Eu me preocupava com outros aspectos ali de cuidado com o carro, né? De segurança, em primeiro lugar aí. Vou colocar o cinto de segurança, sempre uso, não, isso aí não tem jeito, faz parte. Olhar o óleo, olhar a água, calibragem, abrir o capô do carro, dar uma olhada se não tá vazando nada, se tá tudo certinho. Eu sempre gostei de ter esse cuidado. E aquilo foi aumentando a confiança do meu pai, foi aumentando. Então dos meus 15 até meus 17, 18 anos, eu fui dirigindo assim, indo numa obra, indo na outra, coisas perto, dentro da cidade. Apesar de ser ilegal, né, gente? É isso, eu não perdi minha oportunidade, as oportunidades que eu tive ali. O meu pai também acabou me dando essa abertura e foi isso, eu acabei aproveitando. E eu lembro até hoje, assim, quando eu tava faltando poucas semanas para eu completar 18 anos, o meu pai me chamou e falou: e aí, vamos tirar a sua carteira? Então foi um presente que ele me deu. Eu sei que, cara, não é todo mundo que tem essa oportunidade. A carteira de motorista, ela é o sonho de muita gente. E muita gente tem que trabalhar pra caramba, se sacrificar, pagar, porque não é uma coisa caro. Hoje em dia, se eu não me engano, cara, pra tu tirar uma carteira de motorista aí é uns R$2.000, né? Ou se bobear até mais um pouquinho. Até hoje eu lembro do preço da minha, ela foi R$1.280, 1.280 e poucos, isso há 12 anos atrás, né? Tirei minha carteira com 18, tô com 30, então R$1.268, 60 e pouquinho, acho que foi 68. E, cara, eu dei o máximo valor para aquilo, máximo valor. O dia que ele falou que ia tirar minha carteira de presente, nossa senhora, eu já comecei a correr nas autoescolas para fazer orçamento, ver onde que estava mais em conta, onde que estava mais acessível. Comecei a fazer os orçamentos, apresentei os orçamentos para ele, qual que era mais barato, qual que era mais caro, qual que era eu tinha achado mais legal, a estrutura da autoescola. Também, galera, às vezes não é só preço, né? Tu vai no mais barato e às vezes vai acabar dando uma sofrida, né? Não tem jeito. Às vezes o barato ele acaba saindo um pouco caro aí. Então foi isso, aproveitei muito a autoescola. Eu lembro que na época ainda era permitido, né? Chamava era intensivão na autoescola Petrópolis. Foi o nome da autoescola que eu tirei. Eu acho que era intensivão. Isso consistia de uma semana de aula teórica. Todas as horas que eu tinha de cumprir de aula teórica, eu fiz tudo em uma semana. Basicamente, a gente chegava na autoescola às 7 horas da manhã e ficava lá até 5 horas da tarde assistindo aula. Então eu fiz todas as minhas aulas teóricas em uma semana. Eu lembro que eu acabei todas as minhas aulas teóricas, agendei o exame. Eu acho que se eu procurar lá em casa eu tenho o resultado desse exame em algum lugar até hoje. Eu lembro que, se eu não me engano, eu fiz 27 pontos de 30, alguma coisa assim. Eu estudei bastante, eu me dediquei bastante. Queria muito, né? Então fiz a prova o melhor que eu pude. Já comecei a agendar minhas aulas práticas. Aí eu lembro que eu fiz as aulas práticas ali o máximo que deu de rapidez também. Mas as práticas é mais demorado, né? Porque você depende do carro, né? Então a gente acaba dependendo do carro. Então acaba demorando um pouquinho mais conseguir fazer as marcações. Mas eu lembro que eu consegui acabar ali. Foi relativamente rápido.
que eu lembro, galera, é o seguinte: desde o dia que eu entrei na autoescola até o dia que eu peguei a minha carteira, eu não demorei nem 4 meses, tá? Foi muito rápido mesmo. Eu me dediquei bastante, eu estudei muito, eu prestava muita atenção nas aulas, apesar de, igual eu falei pra vocês, eu já dirigia quando eu entrei na autoescola, tá? Então já entrei na autoescola sabendo dirigir. Não tinha prática que eu tenho hoje, por exemplo, não tinha, né, tanto tempo de prática, mas já sabia dirigir, beleza? Tanto que até hoje eu lembro, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu lembro do professor da autoescola falando assim, uma vez que ele pediu para eu ir no mercado, encostar no mercado, porque ele tinha que comprar alguma coisa. Aí eu cheguei no estacionamento do mercado, era uma vaga aqui assim, né? Eu lembro que eu passei direto da vaga e entrei nela de ré. Aí ele falou comigo assim: cara, eu queria ter 10 alunos igual você. Pô, ia ser muito mais fácil a minha vida. Porque geralmente a pessoa entra na autoescola, né, gente, não sabendo dirigir nada. E acaba dando, né, muito trabalho ali pro professor, né? Eu, como eu já sabia dirigir um pouquinho, eu não dava muito trabalho pra ele. Então foi isso que ele quis dizer, né? Pô, queria 10 alunos que não me dá trabalho igual você, pra eu poder ficar aqui na moleza. Aí, então foi basicamente isso. E aí eu lembro que eu tirei minha carteira, galera. Eu peguei a minha carteira no Detran, tava ansioso, então no dia, tipo, marcaram comigo: ó, sua carteira vai ficar pronta dia 30, 9 horas da manhã. Eu lembro que dia 30, 9 horas da manhã, eu tava lá no Detran pra pegar minha habilitação. E peguei a minha habilitação. Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na serralheria e falei com meu pai: aí, a habilitação tá na mão, consegui. Aí ele me respondeu assim: graças a Deus, eu tava precisando de alguém pra descer pro Rio, só tava me faltando um motorista. Aí ele falou assim com o rapaz que trabalhava lá: Adriano, você lembra como é que chega lá na fábrica da Prodisa, que é onde era a obra? O Adriano falou: Gilmar, eu lembro sim. Falei: então o Daniel vai contigo, vai com cuidado vocês dois, bom trabalho, valeu, pode ir. Então eu lembro que no dia que eu mostrei a minha carteira de habilitação pro meu pai, ele me botou pra viajar. Uma viagem aí de cerca aí, ó, de uns 150 quilômetros, que é descer pro Rio e subir. Vamos botar 70 quilômetros pra ir, 70 pra voltar, 140, 150 quilômetros, no dia que eu peguei minha carteira. E aquilo ali foi se repetindo, né? A gente tinha muito serviço no Rio de Janeiro e eu precisava descer muito. Então, cara, dos meus 18 anos até os meus 23 anos, eu trabalhei assim, eu descia pro Rio de Janeiro praticamente todo dia. Eu lembro que no começo eu gostava muito, 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 e depois aquilo começou a me cansar. Então os dias que eu não precisava descer pro Rio, porra, eu ficava feliz. Falava: caraca, hoje eu não vou precisar descer, que beleza. Então as coisas vão mudando, né? No começo eu queria ir todo dia, se eu pudesse ir pro Rio 5 vezes por dia eu ia. Depois, conforme tu vai pegando prática e ganhando experiência, aquilo vai dando uma diminuída, né, naquele ânimo todo. Mas mesmo assim, continuei dirigindo todo dia. Sempre tive carro desde os 18 anos. Eu passei por um Chevette, por um Palio. Esse Corsa aqui já foi meu 2 vezes. O Chevette foi meu 2 vezes. Eu fiquei um tempo sem carro também. Foi um tempo da minha vida que eu andei bastante de moto. A minha habilitação, inclusive, ela depois, né, quando eu tirei foi só de carro, mas depois, quando eu comprei moto, comecei a andar muito de moto, eu fiz o upgrade, né, para eu poder dirigir carro e moto. Vou olhar aqui se estava gravando ainda. Para eu poder dirigir carro e moto sem ter problema com a polícia, né? Então sempre gostei de andar certinho nesse aspecto de documentação. Sempre gostei de andar com o carro em dia, para eu poder pegar ele para onde eu quiser, a hora que eu quiser, sem ter muito o que ficar pensando, o que ficar tendo de problema. Então, quando eu fiz 23 anos, eu parei de trabalhar com meu pai, inventei um negócio próprio. Eu comecei a vender ovo na rua, queijo, doce, produtos mineiros. Aqui eu tô muito perto de Minas Gerais, né, gente? Então eu ia lá, pegava algumas coisas e
fazia essas vendas. Então eu entrava em todas as ruas da cidade. Eu parei muito de dirigir em BR, né? Aquela frequência de dirigir em estrada todo dia diminuiu quando eu saí da serralheria. Porém, eu comecei a dirigir muito dentro da cidade, muito. E na serralheria eu dirigia muito dentro da cidade também, tá, gente? Mas era bem menos do que na época do ovo, tá? A época do ovo eu lembro que eu entrei em ruas aqui na cidade que eu nunca, talvez vou entrar de novo, por algum motivo que não seja vendas. Eu entrava em todas as ruas, gente, todas as servidões, e eu nunca me preocupei se ia ter manobrador, se eu ia conseguir ter algum lugar legal para virar, para manobrar, para voltar. Eu lembro que, eu entrava nas ruas e a surpresa que me aguardasse. Então eu me enfiei em muito lugar com carro que eu não conseguia voltar de frente, eu não conseguia voltar, então eu tinha que voltar de marcha ré, eu tinha que ficar me virando nos espelhos, botei muito a mão aqui para trás, né, para poder olhar para trás, muito olhando nos espelhos. Então consegui treinar muito também esse aspecto de andar com carro de marcha ré, entrar em vaga, fazer baliza, andar numa rua, se eu precisar voltar, não sei, 50, 100, 200 metros de marcha ré, eu vou voltar de boa. Pode ser uma rua apertada, pode ser uma rua larga, pode ter obstáculo. Eu acabei criando essas práticas, mas, gente, criei essa prática dirigindo muito, muito. Evidentemente que tem coisas que a gente faz que elas vão adiantar muito essa nossa prática. São treinamentos mesmo, né? São coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu vou falar isso em outros vídeos, né? Isso aqui, a minha ideia é ter muito vídeo, é ensinar bastante coisa, é dividir bastante coisa, né? Porque quem sou eu para ensinar, né? Eu não sou professor de direção, não sou mestre de nada, não sou professor de autoescola. Eu só sou uma pessoa que dirige praticamente todo dia há 15 anos. E eu gosto de dirigir, eu amo dirigir. Então é só isso. Isso aqui, quem está falando com vocês é um apaixonado por dirigir, um apaixonado por carro. Não é nenhum professor, nenhum mestre, nenhuma pessoa que tenha curso, que seja capacitada de fato a dar aula numa autoescola, por exemplo, né? Eu não poderia, não posso, né? Então esse foi mais ou menos o início aí da minha história, como que eu comecei a dirigir, qual que foi a frequência, as coisas que eu fiz, como que eu cheguei aqui hoje, né? Depois eu vou fazer um vídeo também falando melhor dos carros que eu tive, enfim, vamos tendo bastante tema aí, vamos conversar bastante. Eu vou contar minha história aí, eu vou contar as coisas que eu já fiz, as coisas que eu lembro. Acidente, gente, até hoje eu não me envolvi em acidentes, tá? Apesar de já ter dirigido bastante, apesar de já ter saído bastante de carro por aí, eu nunca bati de carro, eu nunca tive um acidente envolvendo outras pessoas, atropelando alguém, batendo no carro de alguém, batendo numa moto, batendo num muro, num poste, não, zero. Mas também isso, galera, é resultado de muito cuidado também, muita prudência. Eu nunca ultrapassei os meus limites. Eu sei que acidente ele pode acontecer a qualquer momento, não estou livre disso. Eu posso dirigir mais 20 anos e depois de 40 anos de prática dar uma batida, capotar um carro, tá? Porém, eu sempre vou com muita prudência, sempre vou muito no meu limite e é isso. Tem que ter muita prudência. Isso aqui, cara, carro é muito bom, é muito legal, é um adianto, é uma liberdade gigantesca, mas é um perigo, é uma arma. Ao mesmo tempo que isso aqui é uma liberdade, ele pode ser uma prisão. Por causa disso aqui você pode ir preso, você pode matar alguém, você pode estar dirigindo alcoolizado, Deus me livre, não façam isso. Mas pode estar dirigindo alcoolizado, atropelou alguém, é muito difícil, sai fora, matou alguém, é difícil, se tu tiver errado, vamos esquecer morte. Se eu bater, por exemplo, eu venho rápido e bato na traseira desse Logan, vamos dizer que ele tenha seguro para terceiros. No mínimo, a franquia do seguro de um carro desse aí deve ser, não sei, 4 mil reais, 5 mil reais. Então hoje a gente está falando de uma franquia de um seguro que custa o valor do meu carro, tá? Eu tenho um Corsinha aqui 96,
vamos dizer que ele custa aí 6 mil reais, eu ia ter que vender meu carro para pagar a franquia do... E eu também não ia conseguir vender meu carro, né? Que eu ia ter batido, então... Vocês estão entendendo? É um prejuízo financeiro também, tá, gente? Então, não queiram bater, não queiram cair de moto, bater de carro, bater em outras pessoas. Pô, se eu bato num poste, porra, tá bom demais, problema meu. Bati no poste, eu vou levar o carro pra casa e vou ficar sem carro. Agora, bate numa BMW, numa Mercedes, quantas vezes que eu já dirigi atrás de carros de, porra, 1 milhão de reais? Num trânsito, em algum lugar, você olha na sua frente, ao invés de ter um Logan, porra, tem uma, sei lá, um Porsche, um Jaguar, sei lá, um Bentley. Um carro que a lanterna, porra, custa 10 mil reais. Então, dirigir também é muita responsabilidade, não é de graça, não é tão simples assim. Então é mais ou menos isso. Aqui hoje foi mais ou menos uma troca de ideia pra gente ir se conhecendo um pouquinho melhor, vocês saberem como que foi meu começo aí na direção, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. E qualquer dúvida vamos falando, deixa aí nos comentários, puder seguir, compartilhar, curtir aquela história toda, pra dar uma moral, né, gente? A gente tá no começo. Nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo eu tenho 5 seguidores, dá pra contar numa mão. E é isso, eu amo vocês 5, obrigado por essa força inicial. Logo menos eu quero saber quem vocês são, deixa aí nos comentários. E vamos pra cima, galera.